Olá, tudo bem? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, estou cada dia mais feliz. Estou muito satisfeito com a receptividade dos alunos em relação aos vídeos que nós estamos divulgando aqui na internet. E eu sempre destaco que o objetivo é auxiliar na preparação para concursos públicos. Meu objetivo aqui é só fazer com que você entenda a melhor forma de interpretar as questões que são elaboradas. O objetivo aqui nesses vídeos rápidos não é ficar ministrando teoria, aprofundando no estudo de pontos do direito administrativo, nada disso não. O objetivo aqui é só ensiná-lo, orientá-lo na interpretação de questões elaboradas pelas bancas, mais precisamente neste momento pela ESAF. Então, se você quiser posteriormente se aprofundar no estudo teórico, você pode adquirir um livro, pode adquirir um curso meu lá no Pontos Concurso, aí sim, vamos trabalhar a coisa de forma bem minuciosa, né? Mas aqui são só aqueles feedbacks importantes para que nós possamos gabaritar as provas de direito administrativo. E hoje, nós vamos corrigir uma questão lá da prova do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que foi aplicado no ano de 2012. É uma questãozinha diferenciando polícia administrativa e polícia judiciária, que é um tema muito frequente em provas da ESAF. Vamos lá fazer uma leitura do texto da questão? Olha só o que a questão diz. Ela diz o seguinte: correlacione as colunas 1 e 2, distinguindo as polícias administrativa e judiciária. Ao final, assinale a opção que contenha a sequência correta para a coluna 2. Gente, antes de analisarmos item por item aqui da questão, deixa eu só fazer uma breve explanação sobre polícia administrativa e polícia judiciária. De cara, já deu para perceber que polícia administrativa tem características distintas da polícia judiciária. Olha só, a polícia administrativa é aquela polícia de fiscalização. É aquela polícia que tem o objetivo de evitar, ou em alguns casos especiais, reprimir ilícitos administrativos. Então, o objetivo da polícia administrativa é garantir que a legislação administrativa seja respeitada. Então, quem é que exerce esse poder de polícia administrativa? Os órgãos e entidades de fiscalização no âmbito da administração pública. Por exemplo, lá na esfera federal, o IBAMA é uma das entidades responsável pelo exercício do poder de polícia na área ambiental. Então, ele vai verificar o cumprimento da legislação administrativa na área ambiental. Ah, professor, e se por acaso determinado indivíduo estiver comercializando produtos impróprios para o consumo, quem é que vai agir? É o IBAMA? Lógico que não. Nesse caso, eu não estou me referindo necessariamente a questões ambientais, então não é o IBAMA que vai atuar. Nesse caso, provavelmente quem vai atuar é a vigilância sanitária, por meio de seus órgãos públicos. Então percebam que a polícia administrativa, ela não vai se preocupar com a pessoa em si. Ela vai incidir sobre bens, direitos e atividades exercidas pelas pessoas. Então, se a pessoa quiser exercer uma determinada atividade, a polícia administrativa vai agir para garantir que no exercício dessa atividade ela não viole direito de terceiros. Então, polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades das pessoas. Polícia administrativa é exercida por órgãos administrativos, por órgãos de fiscalização. Polícia administrativa ampara a sua atuação no direito administrativo, na legislação administrativa. De outro lado, nós temos a polícia judiciária. Gente, polícia judiciária é aquela que vai servir de apoio, é aquela que vai servir de auxílio ao poder judiciário. Então, por exemplo,
Vamos supor que em determinado momento o indivíduo, a pessoa X, cometeu um crime, cometeu um homicídio. Ora, para que o juiz possa aplicar a respectiva penalidade cabível ao caso concreto, o juiz precisa de provas, o juiz precisa de analisar todos os argumentos, todos os fatos e todos os indícios que foram colhidos pela polícia judiciária. Nesse caso especificamente, a polícia judiciária poderá ser exercida pela polícia civil, lá no âmbito dos estados, ou polícia federal, no âmbito nacional. Então, se a competência para julgamento daquele crime for da Justiça Federal, em regra, quem vai colher as provas para subsidiar a atuação do juiz é a Polícia Federal. Se a competência for do juiz estadual, quem vai fazer a investigação, quem vai colher as provas, é a Polícia Civil. Essa é a regra. Então, a Polícia Judiciária é uma polícia inerente a corporações especializadas. Quais corporações são essas, professor? Acabei de citar aí, ó. Polícia Civil, Polícia Federal, são corporações especializadas. Ô, professor, eu posso afirmar que essas corporações especializadas, elas vão incidir sobre direitos, atividades e bens? Não. Direito, atividades e bens, não. A Polícia Judiciária, ela incide sobre pessoas. Grave aí, ela incide sobre pessoas. Ô, professor, e quando ela estiver realizando as suas investigações criminais, por exemplo, ela vai pautar as suas atividades lá no direito administrativo? São as leis administrativas que irão amparar a atuação da Polícia Judiciária? A Polícia Judiciária, ela atua com fundamento no Código de Processo Penal. Então, basicamente é isso. Então, a Polícia Judiciária vai agir? Vai, com base no Código de Processo Penal. Então, grave muito bem que a Polícia Judiciária incide sobre pessoas. Já a Polícia Administrativa incide sobre bens, direitos, atividades exercidas pelas pessoas. Então, vamos lá analisar a questão 33. Olha o que ela diz. Primeiro item lá, da coluna 2. Atuação predominantemente voltada para as pessoas. E aí, polícia administrativa ou polícia judiciária? Polícia judiciária, acabei de falar. Incide sobre pessoas? Polícia judiciária. Segundo item. Atuação voltada para as atividades das pessoas. Aí já é polícia administrativa. Terceiro item. Preparatória para a repressão penal. Penal? Penal é polícia judiciária. Por quê? Porque me faz lembrar do Código de Processo Penal. Quarto item. Relaciona-se com o valor contido na liberdade de ir e vir. Liberdade de ir e vir? Direito penal. Processo penal. Polícia judiciária. E quinto item. Um pouquinho gripado, viu? Não repare não. De novo. Relaciona-se com os valores informadores dos interesses gerais convivenciais. Polícia administrativa. Então, analisando todas as alternativas, chegamos à conclusão de que a resposta só pode ser a letra letra C. Por quê? Primeiro item é polícia judiciária. Segundo item, polícia administrativa. Terceiro item, polícia judiciária. Quarto item, polícia judiciária. E quinto item, polícia administrativa. Facinho, né? Até a próxima. Nos encontramos em breve. Tchauzinho.